Você viu no nosso último vídeo como a religião mundial está sendo montada e como ela controla os reis da terra. Mas uma religião não sobrevive sem um líder. Uma estrutura não funciona sem um operador. A Bíblia diz que, logo após o surgimento do anticristo político, um segundo homem vai se levantar. Ele não virá com armas, ele virá com milagres. Ele fará fogo descer do céu e dará vida a uma imagem. Se você achou a mulher de púrpura assustadora, espere até conhecer o homem que a Bíblia chama de a besta da terra. Bem-vindo ao dossiê do falso profeta. Hoje nós vamos abrir o arquivo mais perigoso da profecia bíblica. Nós não vamos falar de exércitos marchando, nem de tratados políticos selados em Genebra. Nós vamos falar de algo infinitamente mais sutil e, por isso mesmo, infinitamente mais letal. Vamos falar de um homem que o mundo inteiro vai chamar de santo. Um homem que vai curar, que vai profetizar, que vai unir religiões e nações sob uma única bandeira espiritual. E que por trás dessa fachada imaculada serve ao trono mais negro que a humanidade já conheceu. Se você está assistindo a este vídeo, é porque existe algo dentro de você que sabe que nem tudo que brilha é ouro e que nem todo milagre vem do céu. Então se prepare, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga líderes religiosos. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, recebe uma visão que o faz tremer. Ele acabou de descrever a primeira besta, aquela que sobe do mar, o anticristo político, o homem que receberá poder sobre todas as nações. Mas então, sem aviso, a visão muda. João olha para baixo e vê algo emergindo da terra. Ele escreve: Vi outra besta que subia da terra e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Pare um instante e absorva cada palavra desse versículo, porque ele é a chave mestra de tudo o que vamos discutir. Primeiro, essa criatura sobe da terra. A primeira besta subiu do mar, e na linguagem profética, o mar representa as nações agitadas, os povos em tumulto, a política internacional. Mas a terra, na simbologia bíblica, frequentemente representa um lugar de estabilidade, de religiosidade organizada, de tradição. Isso nos diz algo assustador. Esse segundo personagem não vai surgir do caos político. Ele vai surgir de dentro da estrutura religiosa. Ele pode ser um cardeal, um patriarca, um pastor global, um guru de renome. Ele será alguém que já está dentro do sistema de fé. Alguém em quem as pessoas já confiam. Segundo, 2 chifres como de cordeiro. Na Bíblia inteira, há apenas um ser que é chamado de Cordeiro com letra maiúscula: Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João diz que essa besta tem chifres como de cordeiro, ele está nos dizendo que esse homem vai parecer com Cristo. Ele vai falar de amor, vai pregar tolerância, vai defender os pobres, vai abraçar crianças diante das câmeras, vai visitar hospitais e campos de refugiados, vai chorar publicamente pela dor do mundo. E as multidões vão dizer: esse homem é de Deus. Os chifres representam poder. 2 chifres sugerem uma dupla autoridade, possivelmente religiosa e política ao mesmo tempo, ou então autoridade sobre 2 grandes esferas da fé, como um líder que una o cristianismo e o Islã, ou o Ocidente e o Oriente, sob uma única visão espiritual. Ele terá a aparência de um servo, mas o poder de um rei. Terceiro, e aqui está o ponto de virada, ele fala como dragão. A Bíblia já nos disse quem é o dragão. Apocalipse 12, versículo 9, não deixa margem para dúvida. O grande dragão foi precipitado, aquela antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, esse homem de aparência santa, que parece com Cristo, que prega paz e unidade,
quando abre a boca para dar ordens, está canalizando a voz do próprio Satanás. Suas palavras conduzirão milhões à adoração da besta. Suas diretivas levarão nações inteiras a aceitar a marca. Seus decretos exigirão que toda a humanidade se curve diante de uma imagem. Ele é o engano vestido de batina. O lobo que não precisa de pele de ovelha, porque já nasceu parecendo cordeiro. Pense nisso com calma. O plano de Satanás não é criar um monstro óbvio. Se o falso profeta chegasse com chifres visíveis e cheirando a enxofre, ninguém o seguiria. O gênio do engano é justamente parecer autêntico. A estratégia não é assustar, é encantar. O falso profeta será o homem mais carismático, mais eloquente, mais aparentemente piedoso que o mundo religioso já produziu. E é exatamente por isso que ele será tão perigoso. Porque as pessoas vão baixar a guarda, vão parar de questionar, vão confundir carisma com unção e popularidade com aprovação divina. Ele será, em termos modernos, o relações públicas do anticristo, o diretor de marketing do inferno, o homem que vai tornar palatável o que é abominável, que vai transformar a escravidão espiritual em um movimento global de paz e amor, que vai convencer 7 bilhões de pessoas de que aceitar a marca não é uma sentença de condenação eterna, mas sim um ato de solidariedade humana. Ele não vai forçar, ele vai persuadir. E essa persuasão virá acompanhada de sinais tão poderosos que até pessoas de fé genuína vão vacilar. Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Agora, preste muita atenção. Isso não é uma metáfora. Isso não é linguagem figurada. Isso é uma demonstração literal e pública de poder sobrenatural, ou que parecerá sobrenatural aos olhos do mundo. Para entender o peso desse sinal, precisamos voltar ao Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias está no Monte Carmelo, sozinho, diante de 450 profetas de Baal. É um dos momentos mais dramáticos de toda a Escritura. Elias propõe um teste. Cada lado prepararia um sacrifício, mas nenhum colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram, dançaram, se cortaram com facas por horas, e nada aconteceu. Então Elias mandou encharcar o altar com água 3 vezes e orou uma oração simples, e o fogo do Senhor caiu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água que enchia a vala. O povo inteiro caiu com o rosto em terra e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Você percebe o que o falso profeta vai fazer. Ele vai repetir o teste do Monte Carmelo. Ele vai replicar o sinal que autenticou Elias como profeta verdadeiro de Deus. E ao fazer isso, ele estará dizendo ao mundo: "Eu tenho a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento. Deus está comigo. Se fogo desceu do céu para Elias e agora desce para mim, então minhas palavras são palavras de Deus." E as multidões vão acreditar. Porque para o ser humano comum, um milagre visível é a prova definitiva de autenticidade divina. Mas aqui está a pergunta que inquieta teólogos, cientistas e estudiosos de profecia. Como ele vai fazer isso? Existem 2 linhas de interpretação legítimas, e ambas são aterrorizantes. A primeira linha diz que será poder demoníaco real. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. A palavra grega para poder aqui é dinamis, a mesma palavra usada para descrever os milagres de Jesus. Paulo está nos dizendo que Satanás tem capacidade de produzir manifestações sobrenaturais reais. Não truques de palco,
não ilusionismo. Manifestações genuínas de poder espiritual, mas originadas nas trevas. O fogo que descer do céu pode ser tão real quanto o fogo que consumiu o altar de Elias. A diferença é que a fonte não será o trono de Deus, mas o trono do dragão. A segunda linha de interpretação é igualmente perturbadora e talvez mais plausível para uma mente moderna. Vivemos em uma era em que a tecnologia pode simular o sobrenatural. Satélites de energia direcionada, sistemas de armas a laser de alta altitude, drones de combate invisíveis que podem disparar feixes de luz concentrada sobre um ponto específico da Terra. Imagine uma cena. O falso profeta está em uma praça pública, diante de milhões de pessoas e bilhões assistindo ao vivo pelas telas. Ele ergue as mãos para o céu, faz uma oração e, de repente, um feixe de luz incandescente rasga as nuvens e atinge o solo diante dele. As câmeras captam tudo. Os sensores confirmam. O calor é real. A explosão é real. Os cientistas ficam em silêncio e o mundo diz: isso é de Deus. Mas quer tenha sido poder demoníaco literal ou tecnologia militar classificada como ultra-secreta, o resultado é o mesmo. A humanidade será convencida de que esse homem fala em nome de Deus, e uma vez convencida, estará pronta para aceitar qualquer coisa que ele ordenar, inclusive a adoração da besta, inclusive a marca. Jesus nos alertou em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Repare, Jesus não disse se acontecer, disse quando surgirão. E não disse truques baratos, disse tão grandes sinais. O Filho de Deus está nos avisando que o nível de engano será tão elevado, tão sofisticado, tão convincente, que até pessoas genuinamente salvas terão momentos de dúvida. Isso não é para causar medo, é para causar vigilância. Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Este é possivelmente o evento mais impactante dos últimos dias antes do retorno de Cristo. A besta do mar, o anticristo político, sofre uma ferida mortal. A palavra grega usada aqui é esfazo, que significa abatido ou sacrificado. É a mesma palavra usada para descrever a morte do cordeiro em Apocalipse 5. Isso sugere não apenas uma ferida, mas algo que o mundo inteiro reconhece como fatal. Pode ser uma tentativa de assassinato pública, um atentado transmitido ao vivo, um colapso médico diante das câmeras. O mundo inteiro vai testemunhar a morte, ou quase morte, do líder mais poderoso do planeta. E então, quando toda a esperança parecer perdida, quando os noticiários estiverem transmitindo obituários prematuros e as nações mergulharem em incerteza, o falso profeta vai entrar em cena. Ele se aproximará do corpo, orará publicamente, imporá as mãos. E diante dos olhos do mundo, o anticristo vai se levantar. A ferida mortal será curada, e a humanidade perderá coletivamente a capacidade de questionar. Entenda a mecânica espiritual por trás desse evento. Satanás está imitando a ressurreição de Cristo. Assim como Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, provando ser o Filho de Deus, o anticristo será morto e ressuscitará, provando, aos olhos do mundo, que ele é divino. E quem será o instrumento dessa falsa ressurreição? O falso profeta. Ele será o apóstolo que testemunha o milagre e o proclama ao mundo. Ele será o Pedro do anticristo, aquele que se levanta e diz: este homem foi morto e agora vive. Isso prova que ele é quem diz ser.
A reação do mundo é descrita em termos absolutos. Toda a terra se maravilhou. Não uma nação, não um continente, toda a terra. É um evento de audiência global total, e o resultado imediato é a adoração. Não admiração passiva, não respeito político, adoração. As pessoas vão tratar o anticristo como um deus, e vão adorar também o dragão, Satanás, que lhe deu poder. Pela primeira vez na história humana, a adoração a Satanás será mainstream, será televisionada, será celebrada, será obrigatória. E o falso profeta será o mestre de cerimônias de tudo isso. Ele será quem interpreta o milagre para as massas, quem dá significado teológico ao evento, quem transforma um fenômeno assustador em uma revelação divina. Sem ele, a ferida curada seria apenas um mistério médico. Com ele, se torna o fundamento de uma nova religião mundial. Chegamos agora ao sinal mais perturbador de todos. Apocalipse 13, versículos 14 e 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A palavra grega para imagem aqui é eikon, de onde vem a nossa palavra ícone. Mas essa não é uma simples estátua ou pintura. Essa imagem recebe espírito, em grego, pneuma, e ganha a capacidade de falar e de matar. Durante séculos, os estudiosos ficaram perplexos diante dessa passagem. Como uma imagem pode ganhar vida, falar e executar pessoas? Parecia impossível, parecia fantasioso, mas não parece mais. Vivemos em 2026. Temos inteligência artificial que conversa, que raciocina, que convence. Temos hologramas tridimensionais que podem ser projetados em tamanho real em praças públicas. Temos robôs humanoides com expressões faciais realistas. Temos deepfakes que podem recriar a imagem e a voz de qualquer pessoa com perfeição assustadora. A tecnologia para criar uma imagem que fala não apenas existe, ela já está sendo comercializada. Agora imagine, o falso profeta ordena que seja construída uma imagem do anticristo, não uma estátua de bronze como no tempo de Nabucodonosor, embora o paralelo seja intencional. Algo muito mais sofisticado. Pode ser um holograma de inteligência artificial com a aparência perfeita do anticristo, instalado no terceiro templo reconstruído em Jerusalém. Um ser digital que fala, que responde, que dá ordens. Ou pode ser uma rede global de imagens, telas, projeções, terminais, conectadas a uma única inteligência artificial central que carrega a personalidade, a voz e a presença do anticristo. Algo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Algo onipresente, uma paródia tecnológica da onipresença de Deus. E essa imagem não será apenas um monumento passivo, ela terá autoridade executiva. Quem não adorar a imagem será morto. Estamos falando de um sistema de vigilância global conectado a uma inteligência artificial com poder de vida e morte. Reconhecimento facial que identifica quem se curva e quem permanece em pé. Sensores biométricos que medem se a adoração é genuína. Algoritmos que cruzam dados de localização, transações financeiras e comportamento online para identificar dissidentes. Isso já existe em forma embrionária. O sistema de crédito social da China monitora o comportamento de mais de 1 bilhão de pessoas e atribui pontuações que determinam o que cada cidadão pode ou não fazer. Agora imagine esse sistema em escala planetária, controlado não por um partido político, mas por uma entidade que se apresenta como divina. Mas há uma camada ainda mais profunda. Lembre-se de Daniel capítulo 9 e de Mateus 24.
Jesus, ao falar dos últimos dias, fez uma referência direta a Daniel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, a abominação da desolação. Este é um dos termos mais carregados de toda a profecia bíblica. Historicamente, refere-se a quando Antíoco Epifânio, no segundo século a.C., profanou o Templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e sacrificando um porco sobre o altar. Mas Jesus disse que isso aconteceria novamente, e em escala muito maior. A imagem da besta é a abominação da desolação definitiva. É a colocação de um ídolo no lugar mais sagrado da terra, o templo reconstruído, e a exigência de que toda a humanidade adore essa imagem sob pena de morte. É a repetição final e cósmica do pecado de Nabucodonosor em Daniel 3, quando ele ergueu uma estátua de ouro e exigiu que todos se curvassem ao som da música. Naquele dia, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram e foram jogados na fornalha de fogo. Nos últimos dias, milhões de cristãos terão que tomar a mesma decisão: curvar-se diante da imagem ou enfrentar a morte. E o falso profeta será quem emitirá a ordem. É aqui que a teologia e a tecnologia colidem de forma apocalíptica. Quando João escreveu essas palavras na ilha de Patmos, há quase 2000 anos, ele estava descrevendo algo que não tinha nome no vocabulário humano da época. Ele viu uma imagem que ganha vida e fala. Ele usou as palavras que tinha disponíveis: pneuma, eikon, sfazo. Mas o que ele estava descrevendo era uma realidade que só agora, na nossa geração, começou a se tornar tecnologicamente possível. Isso não é coincidência, é convergência profética. Para entender plenamente o papel do falso profeta, precisamos dar um passo atrás e ver o quadro completo, porque o diabo não é criativo, ele é um imitador. Tudo o que Deus faz, Satanás tenta copiar, e a estrutura mais sagrada da fé cristã, a Trindade, não é exceção. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, trabalhando em perfeita unidade. O Pai é a fonte de toda a autoridade. O Filho é aquele que veio à terra, que foi visto, tocado, crucificado e ressurreto. E o Espírito Santo é aquele que glorifica o Filho, que convence o mundo, que habita nos crentes e os guia a toda a verdade. Agora observe a estrutura satânica descrita no Apocalipse. O dragão, Satanás, ocupa a posição do Pai. Ele é a fonte do poder. Apocalipse 13, versículo 2, diz que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim como o Pai Celestial enviou o Filho e lhe deu toda a autoridade, o dragão envia o Anticristo e lhe dá poder sobre as nações. A besta do mar, o Anticristo, ocupa a posição do Filho. Ele é o que veio à Terra. Ele é visível, carismático, poderoso. Ele sofre uma morte e ressuscita, imitando a morte e ressurreição de Cristo. Ele exige adoração universal. Ele se assenta no templo e se proclama Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a besta da terra, o falso profeta, ocupa a posição do Espírito Santo. Essa é talvez a parte mais sinistra de toda a arquitetura satânica, porque o Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Jesus disse em João 16, versículo 13 e 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo aponta para Cristo. Convence o mundo da verdade de Cristo. Capacita os crentes a viverem para Cristo. O falso profeta faz exatamente o mesmo, mas em direção oposta.
Ele não glorifica a si mesmo. Ele aponta para a besta. Ele convence o mundo a adorar a besta. Ele capacita o sistema da besta com sinais e prodígios. Apocalipse 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ele é o evangelista do anticristo, o missionário do inferno, o pregador cuja congregação é o planeta inteiro. Essa trindade satânica não é uma coincidência teológica, é uma estratégia deliberada. Satanás sabe que o ser humano foi criado para adorar a trindade. Há um vazio trinitário na alma humana que clama por um Pai que nos ame, um Filho que nos salve e um Espírito que nos guie. E Satanás vai preencher esse vazio com suas três figuras. O dragão oferecerá proteção, como um pai distorcido. O anticristo oferecerá salvação, como um Cristo falsificado. E o falso profeta oferecerá orientação espiritual, como um espírito mentiroso. Para o mundo secular, que há muito abandonou a fé bíblica, essa trindade parecerá legítima. Para o mundo religioso, que busca sinais e maravilhas sem discernimento, parecerá divina. E para os cristãos mornos, que conhecem a Bíblia apenas superficialmente, parecerá aceitável. Somente aqueles que estão enraizados na palavra, cheios do Espírito Santo verdadeiro e vigilantes em oração, conseguirão ver através da máscara. E aqui está o detalhe mais importante de toda esta revelação. O falso profeta é o elo que conecta tudo. Sem ele, o anticristo é apenas um político autoritário. Sem ele, o dragão permanece nas sombras. É o falso profeta que transforma a tirania política em devoção religiosa. É ele que transforma um governo mundial em uma igreja mundial. É ele que faz a ponte entre o poder temporal e o poder espiritual. Ele é a cola que mantém a trindade satânica unida. E quando ele cair, como Apocalipse 19, versículo 20 promete, todo o sistema cairá com ele. Há uma pergunta que talvez esteja na sua mente neste momento. Como é possível que o mundo inteiro seja enganado? Com toda a informação disponível, com toda a tecnologia, com bilhões de pessoas educadas e conectadas, como um único homem pode convencer a humanidade a adorar outro homem como se fosse Deus? A resposta está em 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Leia novamente. Deus permitirá que o engano funcione. Não porque Deus seja cruel, mas porque a humanidade terá rejeitado a verdade repetidamente. Quando uma geração inteira escolhe a mentira em vez da verdade, o prazer em vez da retidão, o relativismo em vez do absoluto, Deus, em sua justiça, permite que colham o que semearam, e o terreno já está sendo preparado. Olhe ao redor. Vivemos em uma cultura que celebra a experiência acima da verdade, que valoriza sentimentos acima de fatos, que diz minha verdade, como se a verdade fosse propriedade privada. Uma geração inteira foi treinada para seguir quem a faz sentir bem, não quem lhe diz a verdade. O falso profeta não precisará argumentar com lógica, ele apenas precisará emocionar. Não precisará apresentar evidências, apenas produzir experiências. E uma humanidade viciada em sensações, dopamina digital e gratificação instantânea vai cair de joelhos diante do primeiro homem que parecer ter poder real. Adicione a isso o colapso da autoridade bíblica. Em grande parte do mundo ocidental, a Bíblia é tratada como literatura antiga, não como palavra viva de Deus. As igrejas estão se esvaziando ou se transformando em centros de entretenimento onde a pregação profunda foi substituída por motivacional barato. Os seminários estão formando pastores que não acreditam nos milagres, na ressurreição literal, no retorno de Cristo. A teologia liberal corroeu por dentro a capacidade da igreja institucional
de reconhecer o engano. Quando o falso profeta surgir, grande parte da cristandade não terá ferramentas teológicas para identificá-lo. Na verdade, muitos o celebrarão como a resposta às suas orações por unidade e relevância. E há ainda o fator sobrenatural. Não estamos lidando apenas com um homem inteligente e carismático. Estamos lidando com poderes demoníacos, operando através de um vaso humano. O falso profeta terá acesso a informações sobrenaturais. Ele poderá profetizar eventos antes que aconteçam, não por revelação divina, mas por inteligência demoníaca. Ele poderá discernir os pensamentos das pessoas, não pelo Espírito Santo, mas por espíritos familiares. Ele criará uma atmosfera espiritual tão densa, tão envolvente, tão intoxicante que as pessoas em sua presença sentirão o que interpretarão como a presença de Deus. Mas será a presença do dragão. E para quem nunca experimentou a presença genuína do Espírito Santo, a falsificação será indistinguível do original. É por isso que a Bíblia insiste tanto no discernimento de espíritos. 1 João 4, versículos 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. O teste não é ele faz milagres? O teste é ele confessa o verdadeiro Cristo? O falso profeta fará milagres, mas apontará para a besta, não para Jesus. Essa será a diferença. E somente quem conhece profundamente a palavra de Deus será capaz de percebê-la. Há um último papel do falso profeta que precisamos examinar antes de fechar este dossiê. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O falso profeta não é apenas o operador de milagres e o pregador da adoração à besta. Ele é também o executor da marca. É ele quem implementa o sistema econômico totalitário que excluirá da sociedade qualquer pessoa que se recuse a se submeter. Sem a marca, ninguém poderá comprar comida, ninguém poderá pagar aluguel, ninguém poderá acessar serviços de saúde, ninguém poderá trabalhar. Será exclusão total e absoluta. E ele fará isso parecer razoável. Ele não vai dizer, aceitem a marca da besta. Ele dirá algo como, em nome da segurança global, da igualdade e da paz, estamos implementando um sistema universal de identificação que garantirá que todos tenham acesso aos recursos do planeta. Ninguém ficará de fora. Ninguém será esquecido. Este é o ato mais humanitário da história da civilização. E o mundo vai aplaudir, porque a embalagem será perfeita, a linguagem será inclusiva, o apelo será emocional. E a alternativa, ficar de fora do sistema, será pintada como extremismo, fanatismo, perigo público. Os cristãos que se recusarem serão chamados de intolerantes, de egoístas, de ameaças à paz mundial. Serão cancelados, denunciados, perseguidos. E quem liderará essa perseguição? O falso profeta, aquele que parece santo, aquele que chora pelos pobres, aquele que fala de amor e unidade. Ele será o rosto misericordioso de um sistema assassino. Nós chegamos ao final deste dossiê, mas o que você acabou de ouvir não pode ficar guardado dentro de você, porque esse homem pode já estar vivo. Ele pode já estar subindo os degraus do poder religioso neste exato momento. Pode já estar sendo preparado nos bastidores, sendo polido, sendo posicionado. O engano será tão perfeito que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos.
Jesus disse isso, não eu. Então eu preciso te pedir algo. Pegue o link deste vídeo agora mesmo, e mande no grupo da família no WhatsApp. Mande para aquele amigo que está confuso espiritualmente. Mande para aquele parente que segue qualquer líder religioso sem questionar. Diga: cuidado com quem parece santo. Essa frase pode salvar alguém do maior engano da história humana. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho, porque no próximo vídeo nós vamos revelar onde ele vai se sentar. Vamos abrir o dossiê do Terceiro Templo, o lugar que está sendo preparado em Jerusalém para receber a abominação da desolação. Você não vai querer perder essa revelação. Deixe seu like agora. Comente a palavra vigilante aqui embaixo, para eu saber que você está acompanhando esta série. E compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. A informação é a primeira linha de defesa contra o engano. Agora, antes de encerrar, eu quero orar por você. Eu quero orar por cada pessoa que está assistindo a este vídeo neste momento, onde quer que esteja, seja de dia ou de noite, seja em casa, no trabalho, no ônibus, no hospital. Eu quero orar por discernimento. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações humildes e mentes alertas. Senhor, nós reconhecemos que vivemos em tempos perigosos, tempos em que a mentira se veste de verdade e o engano se apresenta com rosto de santidade. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que derrames sobre nós o dom do discernimento de espíritos, que nossos olhos espirituais sejam abertos para ver além das aparências, que nossos ouvidos sejam afinados para distinguir a voz do bom pastor da voz do impostor. Senhor, não permitas que sejamos levados por falsos milagres, por sinais enganosos, por prodígios de mentira. Dá-nos raízes profundas na Tua palavra, para que quando o vento do engano soprar, nós permaneçamos firmes. Dá-nos ousadia para falar a verdade, mesmo quando o mundo inteiro estiver aplaudindo a mentira. Dá-nos coragem para ficar de pé quando todos ao nosso redor estiverem de joelhos diante da imagem. Protege nossas famílias, Senhor. Protege nossos filhos. Protege nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Que nenhum dos nossos seja seduzido pelo encanto do falso profeta. Que a luz da Tua verdade brilhe mais forte do que qualquer fogo que desça do céu. Que o Teu Espírito Santo, o verdadeiro, o único, o eterno Espírito de Deus, habite em nós com tal intensidade que qualquer falsificação seja imediatamente reconhecida e rejeitada. E, Senhor, para aquele que está assistindo e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu peço que este vídeo seja o despertar. Que este seja o momento em que essa pessoa diga: eu não quero estar do lado errado quando tudo isso acontecer. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar debaixo da proteção do sangue do Cordeiro verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que foi morto e que vive para todo o sempre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós oramos e declaramos: amém e amém. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem vigilantes, fiquem firmes e lembrem-se, nem todo milagre vem do céu. Até a próxima.